Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a fascinação. A fascinação, pessoal, ela é muito importante para vocês conseguir tentar entender e compreender em que momento você estará fascinado. Com todo esse contexto de mediunidade, você vendo coisas, começando a sentir coisas, você passa algumas vezes a sentir muito diferente, importante, algo assim, exclusivo seu. E não é, pessoal. Você não é exclusivo de nada. Médios sempre vai ter, médios sempre vão ter médios muito mais, com muito mais experiência do que você, com muito mais dons do que você. Sempre terá pessoas que estarão sempre acima. E assim, por que isso? Porque realmente quem mais é dado, mais é cobrado. Entende? Então essa frase é muito correta, é muito assertiva. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então eu passei por esse momento. Por exemplo, eu comecei a frequentar o centro espírita, comecei a aprender, comecei a entender algumas coisas, comecei a vivenciar. E em algum momento você cai, pessoal. Eu já tive umas 2 quedas de fascínio na minha vida. Uma no primeiro centro espírita que eu estive frequentando, e você tem esse momento da fascinação, que você começa a, como eu falei, tudo isso, a vivenciar, a compreender, começar a entender esse processo, aí começa a ficar maravilhado, começa a vir muitas coisas, sabe? Você começa a conseguir ajudar pessoas, e você vendo que aquilo realmente que você estava passando é real, acontecia, fatos que você falava e aconteciam. Então, como eu falei em alguns vídeos anteriores, tudo tem um porquê. Na mediunidade, pessoal, tem sempre um porquê, ou para quê. Vocês não podem ficar sempre ali achando que isso é para brincar, para você usar em prol de vocês mesmos. Não, tudo tem um para quê. Para que eu vim com isso? Para que isso irá servir? Para que o que eu farei com isso? Não usar como se diz assim, usar em uso exclusivo meu. A mediunidade eu trouxe para uso exclusivo próprio. Não, isso não foi, isso não, nunca será. A mediunidade é um meio que vocês trazem para vocês conseguirem resgatar débitos do passado. Porque você tem, dependendo da sua situação no passado, você terá que resgatar muito com muitas pessoas. E a mediunidade é uma forma de você quitar lá débitos que poderia passar 10 encarnações e você não conseguiria. E um meio mais fácil seria a mediunidade. Então, cuidado com o fascínio. Eu caí na primeira vez, aí tranquilo, entrei, poxa, comecei, você tem que parar, pessoal, você tem que parar, porque às vezes quando você cai na fascinação, você é atacado. Quando você é atacado, aquilo te envolve de um jeito que você nem percebe que está na situação. Então você se vê e você não dá ouvido a ninguém, não escuta ninguém. Então, de repente, eu fui para outros centros, participei, fiz trabalho, beleza, esqueci daquele fascínio daquela época, e do nada aí você começa a aprender outras técnicas da mediunidade, começa a ver outras coisas, começa a passar por outras coisas. Aí vem novamente o quê? O fascínio, né? Querer dar consulta ali, querer estar ali no cantinho e falar para a pessoa isso, aquilo. Então, todos nós, todos os médios vão ter sempre esse momento de queda, vão, pessoal, mas tudo isso é, como eu estou dizendo aqui, um relato bem breve. Cuidado com a fascinação, porque eles podem levar à ruína e realmente atrapalhar ali o seu contexto, o que você veio realmente para fazer. Com esse fascínio você pode ser atacado e você pode estar numa situação que você não conseguirá, dificilmente você conseguirá andar com suas próprias pernas daqui para frente. Porque tem fascínio que realmente leva você a um fascínio ou até a loucura. Então, por isso que existem muitos médios aí hoje que usam a mediunidade para ganhar muito dinheiro. Eu vou falar até em um vídeo sobre isso, pessoal. O que eu acho, né? Vai ser polêmico porque é o que eu acho. Não é
Aqui, a minha verdade não é uma verdade exclusiva, não é uma verdade absoluta. Existem verdades relativas e verdade absoluta. A minha verdade não é, estou trazendo aqui que será absoluta. Pode ser uma verdade relativa. Pode ser que mais na frente eu pense diferente. No meu pensar hoje é esse. Então, assim, o dom, você tem um dom. Você pode vender esse dom, aí é muito, né? É um tema bem complicado. Enfim, vamos voltar ao assunto do fascínio. Por que eu entrei nisso, nessa questão da cobrança? Porque você entra, você começa a ver situações, você começa a sonhar com situações, você começa a estar ali, sabe? Tendo o. Poxa, você se acha um Deus, porque eu estou tendo visões, aí eu começo a levar essas visões ali para a mídia, começo a jogar essas visões para mídias. E no mundo, pessoal, sempre haverá catástrofe, sempre haverá mudanças, sempre haverá queimadas, sempre haverá situações de diferentes formas, pessoal. Sempre. Catástrofes, acidentes aéreos, acidentes terrestres, sempre haverão doenças que aparecerão, que surgirão. Então, muitas pessoas ali já colocam aquilo como se fosse uma coisa que vai acontecer, que não sei o que. Aí quando acontece, às vezes acontece 2 anos depois, não sei o que. Aí a pessoa usa aquela, olha, eu falei isso. Pode ter sido uma coincidência, pessoal, só. É, a gente sabe que existe, eu pelo menos eu sonho muito. Eu tenho muito sonho. Então eu sonho com tsunamis, eu sonho com é, é, incêndios, incêndios florestais, por exemplo. Poderia eu estar em um momento, por exemplo, houve um momento aí que teve um incêndio na Amazônia. Muitos médios sonharam com muito fogo, né? Então, assim, ele falando isso, pessoal, ele vai impedir isso? Não, porque já ali está escrito, já tá determinado para acontecer. Então, ele chegando e falando isso, vai alterar alguma coisa? Não. Por exemplo, tem umas médias que falaram que previu aquela enchente no Rio Grande do Sul. Beleza, ela previu a enchente. Poderia ter mudado alguma coisa? As pessoas acreditavam. Quem está lá em cima, pessoal, quem está no topo, vai acreditar nisso? Muito dificilmente, pessoal. Então, assim, eles já fizeram no passado, já fizeram algumas reformas na cidade, porque no passado tiveram isso. Então, como eles sabem que tem a probabilidade de voltar novamente, eles fizeram isso, uma preventiva, né? Para poder não vir a causar realmente a corretiva. Então, eles fizeram essa preventiva para prevenir novos desastres. E eles vão prevenir novamente? Eles vão estudar novas técnicas para prevenir. Mas isso não está ligado porque aquele médio X disse isso ou disse aquilo, não. Eles vão fazer isso porque eles sabem que já aconteceu no passado, que poderá vir a acontecer no futuro. Então, eu vejo, ao meu ver, muitos desses relatos são relatos que jogam para isso, joga ao vento, para ver se colar colou, entendeu, pessoal? É mais ou menos isso. Tem muita gente boba no mundo, tem muita gente que acredita em muita coisa, e fica essa questão do, eu disse isso, eu disse aquilo, né? Eu falei isso. Pessoal, espíritos do bem, espíritos é, que estão ali trabalhando para servir ao bem, por isso que o povo diz que o mal, como é que a gente pode dizer, ele vem ali sorrateiramente, ele faz as coisas acontecer, ele chega já derrubando tudo, e o bem é tímido, né? É uma frasezinha que eu esqueci, que o mal eu esqueci, mas enfim, é mais ou menos isso, o mal chega chegando, e o bem é tímido. Então, quem está ali trabalhando no bem, pessoal, ele não quer chamar atenção, não. Ele não quer chegar ali chegando, não, sabe? O bem, ele age por trás, ele vai aos poucos, ele vai fazendo acontecer. Ele não quer chamar atenção, mas ele vai aos poucos. São degraus firmes, entendeu? Então, vai galgando cada degrau, degrau em degrau, e vai sendo uma coisa firmada. Então, o bem, ele sabe o que faz.
O mal não, ele chega ali derrubando tudo, ele chega, sabe? Então, são diferentes formas que vocês começam a entender e compreender as situações. Essa é uma situação. O fascínio, ele leva a isso. O fascínio, ele leva você a sair do seu propósito e começar a vender seu dom. Porque eu falei isso e eu vi que deu certo. Então, por que que eu não vou trabalhar com isso? Por que que eu não vou vender isso? Como eu falei para vocês, será assunto para outro vídeo. Então, eu quero falar sobre o fascínio. O fascínio, vocês sempre serão propícios à queda, sempre estarão propícios a quedas através do fascínio. Mas busquem, pessoal, busquem vigiar e orar sempre para que não venha um espírito que queira te derrubar pelo fascínio. Fascínio de estar ali, poxa, tudo que você vai fazer, primeiro que, como é que eu sei que eu estou fascinado? Porque, pessoal, eu quero chamar atenção. Eu quero estar chamar atenção porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, que isso já é um fascínio. Então fique na sua, fique quietinho na sua, faça seu trabalho, não queira mostrar para ninguém que você viu isso, que você viu aquilo. Faça o bem sem olhar a quem. Ajude. Por exemplo, eu criei esse canal e, pessoal, depois que eu criei esse canal, é tanto ataque, eu estou tentando gravar aqui na minha residência. Eu faço a proteção, a oração da minha residência, mas toda vez eu estou ali tranquilo, estou bem. Toda vez que eu vou gravar um canal, começa a ficar rouco. Começa a dar aquela rouquidão, tá aqui até a mão na câmera, no fone. Começa a rouquidão, começa o pigarro. Mas, mesmo com pigarro, mesmo com rouquidão, estarei aqui firme e forte, falando, dê o que der, haja o que houver. Estarei aqui falando firme e forte, com rouquidão ou sem rouquidão. Estou aqui a gravar meus vídeos, e é isso. É um propósito, pessoal. E eu quero levar isso porque eu passei por isso, pelo fascínio. Passei por isso no passado. Então eu vou citar até um exemplo aqui sobre o fascínio. No passado, pessoal, eu fazia atendimentos. O que são esses atendimentos? Através do dom, né? Não precisa você, através do dom, não precisa você usar cartas, isso, aquilo, não, pessoal. Você só ali em uma conversa tranquila. Se os espíritos quiserem ajudar a pessoa, eles ajudam, sem necessariamente ter que colocar uma carta. Quem tem o dom sabe que pode falar, chegar e falar e pronto. Então, por isso que eu quero citar esse exemplo para você não cair no fascínio. Graças a Deus, nessa época eu fiz um curso, há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso místico, e esse curso místico, ele me levou a entender algumas formas de trabalhar. Depois eu cito isso. E, tranquilo, terminei o curso, um determinado dia, essa mesma turma, que você conhece muita gente, né, pessoal? Uma pessoa me ligou dizendo que precisava de ajuda para um cliente. Ela já utilizava esse curso que ela fez para ganhar dinheiro, que era o certo, que ela estudou, ela pode cobrar, tranquilo. Então, ela já estava com esse cliente há muito tempo e estava com ele tentando resolver. Era um pessoal de posses, muito na cidade, muita posse na cidade. E ela já estava trabalhando há um tempo com ele, fazendo algumas curas, trabalhando alguns processos, né, de energéticos, através desse curso que ela fez. Então, o que que acontece? Ela me indicou e eles vieram lá em casa me buscar. Aí eu fui na casa lá deles, na casa dele, no apartamento. Isso deve ficava em Prato Futuro, o apartamento em Fortaleza. Então, pessoal, chegando lá, o que foi que eu percebi? Eu cheguei lá, tranquilamente eu cheguei e eu vi algumas entidades espirituais na casa, no apartamento. Essas entidades espirituais, simplesmente, eles tinham comprado esse apartamento muito grande, né? Esse apartamento mais antigo é muito grande, e eles compraram esse apartamento enorme. E tinham esses antigos moradores que não queriam que ninguém estivesse ali, em situação X, então essa pessoa estava tentando trabalhar com eles lá para limpar essa energia, que ela não entendia o que seria, né? Ela achava que era só uma energia. E chegando lá eu vi que eram esses espíritos. Foi que eu fiz na minha, tranquilamente, comecei a andar. Não, eu vou ficar tranquilo aqui só andando, fica à vontade que eu vou ficar só andando aqui, dando a volta. E nesse caminhar, pessoal, tranquilamente, calado ali,
eu fiquei só pedindo ajuda. Senhor, ainda tem essa questão, se for do merecimento, ainda perguntava, se for do merecimento do casal, esse casal X, que esses espíritos que aqui estão perturbando, que eles possam também, se for do merecimento deles, desses espíritos, receber o auxílio. Porque talvez já esteja na hora deles saírem daqui e entender que eles não precisam estar aqui na Terra. E que eles possam receber essa ajuda. Nesse momento, eu peço ajuda aqui aos irmãos, como eu trabalhava, né, na casa espírita, e eu tinha essa questão a gente tem essa questão de é, elevar, né? Levar, que a gente chama de elevar o espírito. Elevar, que eu digo, é trazer alguém que pudesse levá-lo, né? Para trabalhos espirituais de desobsessão. E nesse momento eu vi, realmente, com o tempo de oração, pessoal, eu vi que realmente começou. Esses espíritos começaram a ser resgatados. Porque assim, eu cheguei com muita fé, eu cheguei com muita vontade de ajudar. Né? Então, a minha fé, com a vontade de ajudar aquele casal que estava ali desesperado, foi maior do que uma situação da pessoa que estava ali só querendo tirar vantagem de dinheiro. Eu só fui lá 2 vezes, pessoal, só essa vez e na outra vez. Aí, dessa segunda vez, ela estava lá presente e eu pedi só para a gente conversar a sós. Eu sugeri a ela que, olha, eu estou vendo energia no quarto deles, dá uma olhadinha lá nesse quarto. Enquanto ela ficou lá no quarto, trabalhando essa energia, eu fui conversando com ele. Eu disse assim, olha, pessoal, eu vou ser bem sincero aqui. A situação aqui, que eu sei que vocês não entendem, não compreendem, é só uns espíritos que estão aqui que já foram de moradores antigos. Então, são pessoas que faleceram e se acham dono do apartamento. Então, eles não queriam ninguém aqui, eles faziam o possível para destruir, para fazer vocês brigarem, eles fazem N situações de discórdia, de tudo, de perda até de dinheiro, né, de dificuldade financeira. Então foi só isso. Então esses espíritos, eu peço a vocês só que orem por essas entidades, rezem, porque assim, que eu saiba, eles já foram. Eu não estou sentindo mais eles aqui. Pronto, eles já foram. Então é isso. Só orem, não deem mais acesso para brigas, para discussões, estejam bem, façam o evangelho no lar. Se você não tem o hábito de fazer o evangelho, faça uma oração com a tua esposa aqui de vez em quando. Só isso, pronto, isso aí já resolve a sua vida, não precisa mais você fazer limpeza energética de nada, não. Né? Ficava até olhando se a amiga estava vindo, porque eu estava falando assim, estava tirando o ganha-pão dela. Mas assim, eu não queria que alguém ficasse agindo de má fé, né, pessoal? Tirando ali vantagem da situação que eu já vi que já foi resolvida. Então, no terceiro dia, esse casal foi lá em casa. Foi no terceiro dia, foi no quarto, mais ou menos, que chegou lá e disse assim, olha, pouco tempo que você foi lá, tudo mudou, foi uma coisa tranquila, a gente não sente mais isso, não sente mais aquilo. E aí a gente conversando lá em casa, ele puxou assim o talão dele, puxou assim a bolsa, a carteira, e começou a preencher. Pessoal, no talão de cheque dele, ele colocou hoje, que eu não sei nem se hoje seria mais ou menos uns 10 mil reais. Eu acho que seria mais ou menos isso, que era tanto zero, que eu olhava assim, aí eu achava que ele estava tirando aquilo ali, que ele ia pagar alguma conta, né? Aí ele destacou o talão, veja que eu tô falando, e ficando rouco, né, pessoal, da situação. Ele tirou aquele talão, destacou a folha do cheque e me entregou, estendeu assim para mim. Eu disse, para que é isso? Ele disse, é para você, porque em pouco tempo você conseguiu resolver o nosso problema da nossa vida, o problema da nossa vida. Eu disse, não, meu irmão, não foi eu não. Eu estive só lá para sentir a energia do ambiente, para que os espíritos que auxiliam pudessem usar a minha energia, o meu ectoplasma, para poder melhorar a energia do ambiente. Então, eu fui só um instrumento, mas quem fez o trabalho todo não foi eu não. Então, como não foi eu só estive presente no meu corpo, quem fez todo o trabalho foram os espíritos que me acompanham, que me ajudam. Então, seria injusto eu cobrar, receber um cheque de você de uma coisa que não é mérito meu. Não é mérito meu. Então, pessoal, ele ficou assim, poxa, mas receba só pra gente ficar feliz, porque a gente não sabe, era deles, né, pessoal? Aquele pessoal que é mais, que tudo tem que ser pago, tudo não quer dever favor a ninguém, né? Aí eu disse assim, tudo bem, você, na época eu tinha um grupo de estudo com idosos, e eu tinha 40, acho que eram uns 40 idosos que eu cuidava no centro espírita.
Aí eu disse a ele assim, eu disse, olha, nós estamos para fazer uma festinha das nossas mães, para as idosas, que eu trabalho no centro. Se o senhor quiser ir com sua esposa, pronto, doe umas cestas básicas. Se você não puder ir, você vai só entrega, mas se quiser participar, participe. Mas se não vá, só entrega essas cestas. Pronto, já será a ajuda que você está dando, não para mim, mas para a minha causa, né? Então foi o que ele fez. Ele foi lá, levou as cestas no dia da festa das idosas, as cestas que eu havia peço a ele. Então eu fiquei feliz, ele ficou super feliz por ter ajudado. Eu não utilizei, não cobrei nada do que não é meu, não fiquei com nada do que não me pertence. E pessoal, é esse relato que eu quero trazer. Cuidado com o fascínio, porque o fascínio, ele olha aquilo ali, você cresce os olhos, eu vou pegar isso aqui, vou começar a trabalhar, olha aí, numa consultazinha eu ganhei isso. Imagine se eu fizer 10 consultas, eu estou feito. Então é isso que as pessoas fazem, tá entendendo? Vende o que não lhe pertence. Então isso é porque você tem que ter cuidado muito com o fascínio. Isso é fascínio, pessoal, isso é ego. Cuidado com o ego. Então o que eu tenho a trazer hoje como exemplo é isso, cuidado com o ego de vocês. Que esse exemplo meu possa levar até vocês e deixar como exemplo quando você for fazer alguma coisa, você lembrar, poxa, naquele canal Portal Espiritual o cara falou assim, assim, assim. Será que ele tem realmente tem sentido o que ele falou ou não? É só você raciocinar, é só você parar um pouco e raciocinar se tem fato ou não tem. Vai estudar sobre o assunto. Busque sobre o assunto aí. Vai estudar. Se você achar que, poxa, minha palavra não é válida, vai estudar. Simples assim. E cuidado com o fascínio. Cuidado com o fascínio, pessoal. Fiquem todos em paz com Deus e até o próximo vídeo.